A paz de Deus, meus irmãos, na presença de Jesus, que o Santo Espírito de Deus nos conduza à salvação eterna, amém? Hoje a palavra do nosso Pai amado está no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Papai está falando para mim e para você, meus filhos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, mal-humorados, ácidos com as pessoas. Tempere as suas palavras, que sejam agradáveis aos ouvidos. Tá falando para mim essa palavra fortemente. Papai tá falando assim para nós, filhos. Tempere com sal que não seja nem salgado e nem sem sal, mas que seja equilibrado, que tenha como comer tranquilamente. Meus irmãos, papai está falando conosco aqui. Talvez nós não estamos usando a comunicação como agrada a Deus. E papai está falando hoje, tenha paciência no falar. Ouça mais e fale menos. Essa palavra está falando muito comigo, em Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu sempre ouvi falar que por que Deus fez 2 ouvidos e uma boca? É porque nós devemos ouvir mais e falar de menos. Quem fala muito acaba com muitos problemas. Então Deus está falando para nós, tenha prudência, não fale muito. Ou quando falar, use a palavra com sabedoria. Não fale quando você estiver nervoso, nervosa, irado. Nós temos que ter esse domínio, meus irmãos, esse domínio próprio, porque a nossa ira não produz a justiça de Deus. E quando nós nos calamos diante de uma situação, Deus é o nosso advogado. Agora, quando nós falamos e queremos justificar, aí nós que queremos nos defender, queremos ser a nossa própria justiça. Aí nós tiramos a mão de Deus e colocamos a nossa, aí não dá certo. Você pode ter certeza que vamos errar nesse ponto. Aqui no livro de 2 Timóteo 2,16, que diz: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Deus está falando, olha, quem tem conversas inúteis, profanas, não agrada ao coração de Deus. É abominável ao Senhor. Deus está falando, meus filhos, tenham sabedoria. Não fofoquem. Não falem mal das pessoas. Não tenham conversas impuras, imundas. Não denigram a voz que Deus deu para mim e para você. Que nós possamos honrar a voz que Deus nos deu para usarmos com sabedoria, conversas úteis, conversas que edifiquem o outro. Aqui em Provérbios 14:3 diz: a conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Então o prudente, o lábio sábio, que sabe ouvir, falar pouco e não fala tudo que vem na mente, né? Nós temos que analisar o que nós falamos, nós temos que ter controle e domínio sobre nós, porque os tolos, a conversa do insensato, traz a vara para suas próprias costas. O que é? A pessoa, quando ela fala muito, fala o que não deve, fala da maneira que não deve, ela acaba trazendo para si própria a condenação. A condenação vem para si própria. Você pode reparar que a pessoa que fala demais, ela sempre acaba mal, acaba sempre na boca do outro. Então Deus está falando, meus filhos, sejam sábios, prudentes. Responda com generosidade, com bondade. Deus está falando comigo e com você. Que o Senhor nos ajude a nos controlarmos e que santifique as nossas palavras.
Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês, meus irmãos. Amém.